noite. Boa noite. Caso Alstom aberto processo contra 11 acusados de pagar propinas a tucanos e servidores estaduais. Caso da máfia do ISS, políticos e dirigentes de empresas ficarão de fora da primeira denúncia criminal. Colisão entre dois caminhões causa uma morte e bloqueia por quase 3 horas a rodovia Castelo Branco. Advogado abandona plenário e julgamento de PMs pelo massacre do Carandiru é adiado. Na Venezuela, os protestos continuam e líder da oposição acusado de homicídio se entrega. E a partir de hoje, vamos mostrar como São Paulo está se preparando para a Copa do Mundo. Uma batida entre 2 caminhões matou uma pessoa e bloqueou por quase 3 horas os 2 sentidos da rodovia Castelo Branco, na região de Itapevi, no interior de São Paulo. O acidente aconteceu às 6h30 da manhã, no quilômetro 35, na pista expressa. Uma das carretas transportava ácido clorídrico, substância altamente tóxica, que vazou na via e provocou a formação de gases. O motorista do caminhão que estava atrás morreu. O outro condutor ficou gravemente ferido e foi socorrido de helicóptero. O tráfego na via chegou a ficar interrompido nos 2 sentidos. Por volta das 11 horas, a rodovia Castelo Branco foi totalmente liberada no sentido capital. Uma falha interrompeu a circulação na linha 4 amarela do metrô nesta manhã. Houve um problema de sinalização por volta das 9 horas que paralisou o sistema por 1 hora. Além disso, um trem apresentou problemas mecânicos entre as estações Oscar Freire e Paulista. A composição precisou ser recolhida. As plataformas e escadas do metrô ficaram lotadas e a circulação só foi restabelecida às 11 da manhã. Pesquisa realizada pela Serasa Experian e pelo Instituto Data Popular divide a classe média brasileira em 4 grupos. Em um universo de 108 milhões de pessoas, 39% são chamados batalhadores. Eles consideram o emprego e o estudo caminhos para a estabilidade e ascensão popular. Dona Maria de Fátima faz parte de um outro grupo, os experientes, acima dos 65 anos. De acordo com a pesquisa, mais de 20 milhões de brasileiros se enquadram neste perfil. Ela e o marido já se aposentaram, mas ele continua trabalhando como taxista para manter a renda. Então esse dinheirinho do trabalho... Do trabalho é como se fosse para a gente viajar, passear um pouco. Aproveitar a vida. É. Desde que os filhos se casaram, os dois já fizeram várias viagens. A última internacional, a bordo de um navio. Eu me arrependo, que eu acho que dava até para ter começado um pouquinho antes. Porque as meninas já têm filhos de 11 anos, a minha mais nova já tem uma filha de 11 anos. E, quer dizer, já tenho 11 anos que eu podia estar já passeando. Durante um ano, 3.000 pessoas foram entrevistadas em todo o Brasil. O estudo traçou o perfil desses novos consumidores, que juntos gastaram só em 2013 1,17 trilhões de reais e movimentaram 58% do crédito no país. A pesquisa considera a pessoa pertencente à classe média se ela tiver renda mensal entre R$ 320 e R$ 1.120 reais, ou renda familiar de R$ 1.694 a R$ 3.094 reais. Tem pessoas distintas que pensam de forma distinta, expectativas e anseios distintos, valores distintos. E essa é a oportunidade que nós temos de fazer com que as empresas considerem isso na formulação das suas estratégias. Hoje a classe média já representa 54% da população brasileira. São 108 milhões de pessoas. Número de habitantes superior a de países como a Alemanha e a França, por exemplo. Neste estudo, a chamada classe C foi dividida em 4 segmentos. Os batalhadores têm, em média, 40 anos e representam a maioria, 39%. 26% são os experientes com mais de 65 anos, aposentados que ainda trabalham. 19% são os promissores. Em média, eles têm 22 anos e geralmente têm descontrole financeiro por causa do uso do crédito. E, por fim, 16% são os empreendedores, com idade média de 43 anos e maior renda per capita. Geralmente, investem em educação, tecnologia e viagens internacionais.
Isso não significa que não tenham aspectos que unam essa classe média. Ficou muito claro que essa classe média não abre mão de qualidade, que essa classe média está muito mais criteriosa na hora de fazer a sua compra do supermercado e que é uma classe média otimista, que acredita efetivamente que o Brasil melhorou e vai continuar melhorando, antes de tudo, graças ao seu próprio esforço. A terceira etapa do julgamento do Carandiru, que havia começado ontem, foi cancelada hoje. O advogado de defesa dos réus, Celso Vendramini, abandonou o júri por discordar do comportamento do juiz Rodrigo de Aguirre Camargo. Os dois chegaram a discutir em plenário. Nesta fase, 15 policiais respondem pela morte de 8 detentos e por 2 tentativas de homicídio. O advogado diz que vai entrar com representação para que seja nomeado outro juiz. O Tribunal de Justiça ainda não definiu a nova data do julgamento. A quarta etapa está marcada para começar dia 17 de março. O massacre do Carandiru aconteceu em 2 de outubro de 1992 e resultou na morte de 111 presos. Um suspeito de assalto é morto por policiais da Rota, na zona oeste da capital. O caso foi na noite desta segunda-feira, durante uma troca de tiros na rua Natal Pigassi, no Jardim Celeste. Segundo a Polícia Militar, no momento do tiroteio, o suspeito e um outro rapaz dirigiam um carro roubado e outros 2 assaltantes ocupavam uma moto. Os 4 criminosos haviam roubado uma casa no município de Taboão da Serra, na Grande São Paulo. E uma discussão que faz parte da era digital. Familiares podem ter acesso às contas, e-mails e redes sociais de pessoas falecidas. A exemplo de países como os Estados Unidos, onde a herança digital já está em discussão, no Brasil, um projeto de lei em votação no Congresso Nacional pretende definir melhor a questão. O assunto não é muito discutido e, embora a internet já faça parte da rotina de quase metade dos brasileiros, poucos pensam sobre o que deve acontecer com seu acervo digital quando morrer. Eu acho que as pessoas não pensam sobre isso. Sinceramente, eu mesmo nunca parei para pensar. Para outros, o conteúdo pessoal armazenado na internet não deveria ser divulgado nem para familiares. Tem coisas lá que às vezes você não mostra pra ninguém, porque é a sua privacidade. A internet está muito ligada com a privacidade do indivíduo. Os arquivos postados em redes sociais, os e-mails trocados, as músicas compradas pela internet. Tudo isso faz parte do que hoje é considerada a herança digital de uma pessoa e que, como qualquer outro bem, deveria ser transmitida à família, até como uma forma de preservar a imagem de quem se foi. Pessoas muito jovens acabaram falecendo e a continuidade dessas páginas na internet, de certa forma, traziam um desconforto para os familiares, porque a todo momento ficavam lembrando daquela situação. Existe hoje um projeto de lei do deputado federal Jorginho Melo que prevê a transmissão direta do acesso às contas da internet e os arquivos digitais de uma pessoa que morreu aos familiares. O projeto já foi aprovado por unanimidade na Câmara dos Deputados e deve passar agora pelo Senado. Para os especialistas, no entanto, a melhor forma de resolver essas situações é no contato direto com os prestadores de serviço. Foi o que fez a advogada Marisa Deppmann, mãe do estudante Vitor Hugo, morto por um adolescente em São Paulo no mês de abril do ano passado. Quando a página é tornada um memorial, as pessoas qualquer pessoa pode entrar e se manifestar, deixar uma mensagem, alguma coisa, e a família pode responder. E no caso dele não, a página está congelada, a gente não pode mexer. Foi enviado um pedido para o Google, que é o administrador da página do Facebook, para a página ser transformada em memorial e até agora não recebi nenhuma resposta. Marisa acredita que a mudança na lei pode ajudar as famílias a cuidarem da memória de parentes falecidos. Eu acho que tudo isso tem que pertencer à família, não tem discussão. Lei existe até, o próprio Código Civil fala sobre a sucessão, mas eu acho que uma lei mais específica ajuda. Para a especialista em direito eletrônico, no entanto, ainda há muitos pontos do projeto de lei a serem discutidos. O projeto de lei, ele traz uma modificação bem sucinta. Ele vai inserir um parágrafo ao artigo que já traz essa questão da sucessão dos bens do falecido aos herdeiros. E ele vai dizer que transmite-se aos herdeiros as contas e arquivos digitais.
do falecido. Se a pessoa, de certa forma, já tem uma preocupação no sentido de que essas informações não se percam após a sua morte, ela inclusive pode tomar as medidas para garantir que sua última vontade seja aí respeitada, fazendo, por exemplo, um testamento. Não é comum, mas tem gente que já começou a se prevenir. Eu sempre penso nisso, eu deixo minhas senhas guardadinhas em lugares estratégicos para as pessoas acharem depois que eu morrer. Eleições 2014, pesquisa do Instituto MDA, encomendada pela Confederação Nacional dos Transportes, mostra a vitória da presidente Dilma Rousseff no primeiro turno contra os 3 possíveis adversários. Se as eleições fossem hoje, Dilma teria 43,7% dos votos. Aécio Neves teria 17%, Eduardo Campos 9,9%, brancos e nulos 20,4% e indecisos 9%. No cenário com Marina Silva, Dilma teria 40,7%. Marina ficaria em segundo com 20,6%. Aécio Neves aparece com 15,1%. O percentual de brancos e nulos também seria de 20,4%. Indecisos somam 9%. Nas simulações do segundo turno, Dilma Rousseff venceria nos 3 cenários pesquisados. Contra Aécio Neves, a disputa ficaria 46,6% para a petista e 23,4% para o tucano. Diante de Eduardo Campos, Dilma teria 48,6% dos votos, contra 18% do candidato do PSB. Se a adversária fosse Marina Silva, a presidente venceria com 44,6%. Marina teria 26,6% dos votos. A pesquisa ouviu 2.000 pessoas em 137 municípios brasileiros. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. E agora vamos ao comentário de política, hoje com a estreia de José Neumann Pinto, jornalista que amplia a nossa equipe. Neumann estará no Jornal da Gazeta às terças e quintas-feiras. Bem-vindo, Neumann. Obrigado, Estela. Obrigado, Gabriel. Olha, a presidente Dilma Rousseff está para entrar no Guinness Book of Records. Ela já foi eleita em 2010 sem conseguir improvisar uma frase de mais de 3 palavras e corre o risco de ser reeleita sem ter aprendido a fazer isso. Ela foi eleita em 2010 pela grande força, pelo carisma do maior líder popular da política brasileira em todos os tempos. Agora, ela deverá ser eleita não pela competência e pelo sucesso do seu governo, mas pela absoluta incompetência da oposição. O tucano Aécio Neves passou 3 anos no Senado, não deu o ar de sua graça, fez um discurso do qual alguém pudesse se lembrar, não fez nenhum ato, nenhuma atitude que pudesse ser marcante. O governador Eduardo Campos, em que pese ser neto do mais sabido político nordestino, Miguel Arraes, é um excelente governador em Pernambuco, mas está se preparando para depois. Então, de tal forma que, se as pesquisas estiverem certas, daqui a 8 meses, Dilma não vai ter nem que disputar o segundo turno, o que ela fez em 2010. A única coisa que poderá mudar esse panorama das pesquisas é se a economia falhar, se a economia tiver um grande desastre, né? Isso aí não é bom para ninguém, não é bom para Dilma, mas, sobretudo, não é bom para nós. Afinal de contas, se houver o grande fracasso da economia, nós seremos mais prejudicados e prejudicados antes. Outra possibilidade é um fiasco na Copa do Mundo. Eu não estou falando do desempenho da seleção, que não vai ter nada com a eleição, como nunca teve. Eu estou falando da possibilidade de uma grande mobilidade pública e o governo Dilma, assim como os governadores tucanos de São Paulo e Minas, do PMDB do Rio, ninguém soube tratar as manifestações populares de junho e não parece que eles tenham aprendido alguma coisa para aplicar daqui a alguns meses na Copa de junho, não é verdade? Então, será muito difícil que esse panorama mude, muito embora que o Aécio Neves esteve recentemente na redação do meu jornal Estado de São Paulo e garantiu que em março ele entra na campanha.
Vamos esperar, né? Boa noite. Mensalão petista. Justiça italiana renova a prisão de Henrique Pisolato. Atendendo a um pedido do Ministério Público italiano, a Justiça do país decidiu manter Pisolato na cadeia até o julgamento do processo de extradição. O ex-diretor de marketing do Banco do Brasil foi detido na Itália no começo do mês e cumpre prisão temporária em Módena. Na Itália, Pisolato foi indiciado por crime de falsidade ideológica e pelo uso de documentos falsos. Ele portava passaporte em nome do irmão Celso, morto em 1978. No processo do mensalão petista, Pisolato foi condenado a 12 anos e 7 meses de prisão por formação de quadrilha, peculato e lavagem de dinheiro. Justiça Federal abre processo contra 11 pessoas por propinas no caso Alstom. Eles são apontados pela promotoria num suposto esquema de propinas da Alstom a funcionários de estatais de energia do governo paulista. Dirigentes da Alstom e lobistas são acusados de pagar 23 milhões de reais em valores atualizados para conseguir um contrato de equipamentos para 3 subestações de energia do estado. Responderão ao processo criminal os seguintes réus: pelo crime de corrupção passiva, José Sidney Colombo Martini, ex-presidente da EPTE, empresa paulista de transmissão de energia, e Celso Sebastião Cerchiari, ex-diretor da EPTE. Por 2 crimes, corrupção ativa e lavagem de dinheiro, Thierry Charles Lopes, ex-diretor financeiro da Alstom, Jean-Pierre Cortadon, representante da subsidiária Cegelec e presidente da CGEE Alstom, Jônio Foigel, ex-diretor superintendente da Cegelec, Cláudio Mendes, lobista, Sabino Indelicato, empresário, José Geraldo Vilas Boas, ex-presidente da CESP, e só por lavagem de dinheiro, Daniel Rouet, ex-diretor de marketing da Alstom, Romeu Pinto Júnior, lobista, Jorge Fagali Neto, ex-secretário estadual dos transportes na gestão Fleury. A Justiça Federal também autorizou a abertura de um inquérito policial específico sobre o vereador paulistano André Matarazzo, do PSDB, no mesmo caso. Matarazzo foi secretário de Energia em 1998. Nos 4 anos anteriores, foi presidente da CESP, Companhia Energética de São Paulo. Para o juiz Marcelo Cavalli, pessoas em sua esfera de comando foram tidas como beneficiárias de propinas. Todos os envolvidos negam as acusações e dizem ser inocentes. A Alstom afirma colaborar com as investigações e alega adotar um código de ética extremamente rígido. Políticos irresponsáveis pelas construtoras ficarão de fora da primeira denúncia criminal contra a máfia do ISS na Prefeitura Paulista. Pelo menos 9 pessoas com ligações políticas foram citadas por testemunhas por algum tipo de envolvimento com fiscais da quadrilha acusada de cobrar propina em troca da redução do ISS. De acordo com o Ministério Público, a estratégia é tentar condenar primeiro os fiscais e suspeitos e contra os quais considera já haver provas mais robustas. O Ministério Público diz que há provas para denunciar 6 fiscais que eram ligados à Secretaria de Finanças da Prefeitura. Ronilson Rodrigues, suspeito de ser o chefe do esquema, Carlos de Lalo do Amaral, Eduardo Barcelos e Luiz Alexandre de Magalhães, os 2 que aceitaram fornecer detalhes da fraude em troca da redução da pena, e ainda Fábio Camargo Remesso e Amilcar Cansado Lemos. Eles devem responder por formação de quadrilha, corrupção passiva, lavagem de dinheiro e concussão, que é a extorsão praticada por funcionário público. A soma das penas pode chegar a 26 anos de prisão. A investigação suspeita que 180 empresas recolheram menos imposto que o devido. Pelo menos 5 construtoras já admitiram que, para isso, pagaram propina aos fiscais. O esquema criminoso pode ter desviado até 500 milhões de reais dos cofres da Prefeitura. Antes de apresentar a denúncia à Justiça, o que ainda pode levar alguns meses, o Ministério Público pretende ouvir outras testemunhas, entre elas Mauro Ricardo, que foi secretário de Finanças dos prefeitos José Serra e Gilberto Kassab, e a quem alguns dos fiscais envolvidos na máfia eram diretamente ligados. O promotor acredita que pode obter, inclusive, provas da participação de políticos no esquema,
cujos nomes foram citados por testemunhas. O nome de Gilberto Kassab foi citado numa conversa gravada. Nela, Ronilson Rodrigues afirma que o então prefeito sabia do esquema criminoso. Os vereadores Nelo Rodolfo, do PMDB, Aurélio Miguel, do PR, Paulo Fiorilo e Antônio Donato, ambos do PT, teriam recebido dinheiro da máfia. Donato foi secretário de governo na gestão Fernando Haddad. Saiu da prefeitura após ter um nome envolvido no esquema do ISS. Segundo o promotor Roberto Bodino, os casos dos políticos citados serão encaminhados à Procuradoria-Geral do Estado, que vai decidir as providências para cada um deles. Todos os políticos negam as denúncias. Presidente da Petrobras, Maria das Graças Foster, afirma que a companhia iniciou uma auditoria interna para apurar denúncias de pagamento de propina a funcionários da petroleira pela construtora holandesa SBM, de quem aluga 7 plataformas e tem outras 2 encomendadas. Segundo Foster, a auditoria deverá levar 30 dias para ser concluída. Segundo reportagem do jornal Valor Econômico, um ex-funcionário da companhia holandesa contou ao Ministério Público de seu país que a empresa teria pago 250 milhões de dólares em propinas. Desse total, 139 milhões teriam sido pagos a intermediários e funcionários da Petrobras para obter contratos junto à estatal. Terça-feira de temperaturas agradáveis e poucas aberturas de sol. Segundo os meteorologistas, a chuva faz uma pausa nos próximos dias e só deve voltar no fim de semana. Mariana Armentano traz os detalhes da previsão para o Brasil e o estado de São Paulo. Tempo firme amanhã em boa parte do sudeste do Brasil. O ar seco ainda predomina no sul do país, deixando a quarta-feira com muito sol e calor à tarde. Já nessa área escura, entre o Mato Grosso do Sul, Pará, Maranhão até o Ceará, as chuvas acontecem a qualquer hora. E a frente fria que trouxe chuva para São Paulo já está no oceano, mas ainda espalha nuvens entre o litoral norte do Rio de Janeiro e o Espírito Santo, onde chove a qualquer hora do dia. Nas demais áreas, em azul da região sudeste, as chuvas são esperadas mais a partir da tarde. Os termômetros batem na casa dos 26 graus em Curitiba, 31 em Salvador e 32 graus em Campo Grande. Aqui em São Paulo, o ar seco ganha força e deixa o tempo firme em boa parte do estado. Na região de Bauru, a máxima chega aos 32 graus. Em todo o centro-sul paulista e também na faixa leste, incluindo a Grande São Paulo, há condições para a formação de névoa ao amanhecer, mas o sol predomina ao longo da manhã e esquenta. Em Sorocaba, a máxima chega aos 31 graus. Amanhã na capital, mínima de 18 e máxima na casa dos 29 graus. Na quinta, faz calor de 31 e a chuva volta a partir de sexta-feira. Mesmo assim, os termômetros ficam perto da marca dos 32 graus. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá! Apesar da chuva, o nível do sistema Cantareira voltou a cair. Nesta terça-feira, o índice atingiu 18,4% de sua capacidade. De acordo com a Sabesp, para que os níveis voltem a subir, é necessário que chova no sul de Minas Gerais e nas cidades de Bragança Paulista e Vargem Grande. O sistema Cantareira é formado por 4 represas responsáveis por abastecer 8 milhões de pessoas na Zona Norte, Centro, parte das zonas Leste e Oeste e em 10 cidades da região metropolitana. Apesar da queda no nível das represas, hoje o governador Geraldo Alckmin voltou a afirmar que o racionamento de água em São Paulo está descartado. Olha, hoje está totalmente descartada, né, essa questão. A partir de hoje, o Jornal da Gazeta vai exibir uma série de 4 reportagens sobre os preparativos de São Paulo para receber a Copa do Mundo. Nesta primeira, vamos mostrar o que foi feito para melhorar a infraestrutura em 3 aeroportos do estado. Há um ano, o aeroporto de Guarulhos passou a ser administrado por concessão. Desde então, foi inaugurado o edifício garagem, que duplicou a capacidade dos estacionamentos de 4 para 8 mil vagas. Os terminais 1, 2 e 4 ganharam 900 novas placas, praça de alimentação, 30 novas lojas e melhorias nos banheiros e saguões. A expectativa agora é com relação ao término das obras do novo terminal, iniciadas em outubro de 2012 e orçadas em 3 bilhões de reais.
O Terminal 3 será exclusivo para voos internacionais e terá 34 novas posições para aeronaves. De acordo com a concessionária, 90% do trabalho já foi concluído. As obras do Terminal 3 serão entregues no dia 11 de maio, exatamente um mês antes do início da Copa do Mundo. Nesse período de um mês, a expectativa é que 11 das 25 empresas aéreas que vão atuar no novo terminal sejam transferidas para o Terminal 3. A gente terminou esse ano com 36 milhões de passageiros com esse aeroporto que a gente conhece, um aeroporto de 30 anos. A gente tem um novo terminal com 192 mil metros quadrados, então a gente pretende, tem como objetivo atender com mais conforto o passageiro e chegar a 40, 42 milhões de passageiros ano agora em 2014. De acordo com o presidente do Fórum Brasileiro para o Desenvolvimento da Aviação Civil, a falta de infraestrutura é um dos grandes problemas dos aeroportos. Uma coisa é você ter 200 aeronaves operando naquele aeroporto. A outra é você ter 700, 800, 1000 aeronaves. Nós não teremos tempo hábil para construir toda a infraestrutura de ocupação que está prevista para a Copa e Olimpíadas. Nos outros 2 aeroportos que atendem a capital, obras para a Copa também estão em andamento. Viracopos, aeroporto mais bem avaliado do país em uma pesquisa com 18 mil passageiros, terá investimento de 2 bilhões de reais para a construção de um novo terminal para até 22 milhões de passageiros por ano, um edifício garagem com 4 mil vagas e a ampliação das pistas de taxiamento. A conclusão da obra está prometida para maio. Em Congonhas, o pior aeroporto do país, de acordo com a mesma pesquisa, 800 mil reais serão destinados à revitalização das áreas de check-in e outros 750 mil investidos em novos balcões em todas as áreas. As melhorias devem ser concluídas até o final de março. E apesar do ritmo, parece que os brasileiros ainda têm dúvidas sobre a eficácia dos aeroportos quando a bola começar a rolar. Preocupante, no mínimo. Se eu tivesse essa chance, eu estaria fora do Brasil nessa época. Eu acho que o Brasil não está preparado para um evento desse porte, né? Mas tomara que não dê nada de, né? Que dê tudo certo, né? Na reportagem de amanhã sobre os preparativos de São Paulo para a Copa, vamos mostrar como estão as obras na Arena Corinthians, ruas e avenidas no entorno e também do monotrilho na Zona Sul. E agora vamos às notícias do esporte com Gabriel Cruz e Celso Cardoso. Apesar da ameaça de exclusão, a cidade de Curitiba é confirmada na Copa do Mundo. O anúncio foi feito hoje após vistoria da FIFA, né, Celso? Pois é, Gabriel, a confirmação foi feita pelo próprio Jerome Valk, secretário-geral da FIFA, agora à tarde. Na manhã de hoje, o prefeito e a imprensa de Curitiba já davam como certa permanência da capital paranaense na lista da cidade-sede. No mês passado, a FIFA ameaçou tirar os jogos da Arena da Baixada caso as obras não apresentassem o avanço significativo. Hoje, Valk afirmou que era grande a insatisfação com o andamento da reforma, mas que neste mês a evolução foi grande, segundo ele, por causa da pressão da FIFA e do comitê organizador local, que estão monitorando a obra constantemente desde janeiro. A data prevista para a entrega é o dia 15 de maio, um mês antes do início da Copa do Mundo. E antes de viajar para Curitiba, Jerome Valk esteve em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, participando da vistoria do novo Beira-Rio. As obras em torno ainda preocupam a FIFA, mas a situação está sob controle. Jerome Valk e uma comitiva de técnicos da FIFA estiveram hoje em Porto Alegre para visitar as obras da Arena Beira-Rio. Estão agendadas 4 partidas da Copa do Mundo para a sede gaúcha do torneio. A mais importante delas talvez seja o confronto entre Argentina e Nigéria. Há alguns dias, o presidente do Clube Colorado, proprietário do estádio, anunciou o risco das obras não ficarem prontas a tempo. Porém, a torcida é para que isso não ocorra. A FIFA faz exigências bastante contundentes em relação a determinadas questões e por isso o presidente manifestou essa preocupação. Nós esperamos que essa hipótese naturalmente não se confirme e que se reduza ao máximo nos próximos momentos
possibilidade que efetivamente o Beira-Rio esteja na Copa e cumpra o seu papel. E não é só Valk e a FIFA que estão supervisionando os estádios. O técnico da seleção inglesa de futebol, Roy Hodgson, esteve ontem na Arena da Amazônia, em Manaus, local da primeira partida do English Team na Copa do Mundo contra a Itália. Depois do sorteio dos grupos do Mundial, ainda em dezembro do ano passado, Hodgson havia dito que jogar no calor da capital amazonense não era o ideal para os atletas ingleses. Ontem, porém, o treinador tratou de amenizar a declaração, mas voltou a dizer que o principal problema durante a Copa será a adaptação europeia ao calor tupiniquim. Em primeiro lugar, é preciso ter calma com o que eu supostamente disse anteriormente. O que eu afirmei é que o clima brasileiro é muito diferente do europeu e por isso vai ser difícil atuar por aqui, principalmente no norte do país, onde é mais úmido. Se traduziram isso como se eu estivesse dito que jogar especificamente em Manaus é que era o problema, aí a culpa foi de quem fez a tradução. Eu estou muito feliz em poder jogar na Amazônia e acredito que a temperatura não vai estar tão mais quente do que em Miami, por exemplo. A Inglaterra está no grupo D da Copa do Mundo, o chamado Grupo da Morte, ao lado de Itália, Uruguai e Costa Rica. Você gosta de falar de Curitiba? Jerome Valk falou que está tudo aparentemente bem. Curitiba vai passar de ano? Vai conseguir estar na Copa do Mundo ou está ali ainda na Berlinda? É uma escolha política, o prejuízo político para a FIFA, para o país, para a cidade de Curitiba, com uma eventual exclusão, seria muito grande. Então a FIFA resolveu pagar para ver. Claro, para quem esperava estádio pronto em dezembro de 2013, ver entregue um estádio a um mês da Copa do Mundo. E os eventos testes, como é que faz? Pois é, vai ter um evento teste em março, mas também que não vai significar muita coisa, né? O ideal seria a entrega no máximo em meados de janeiro. E você teve várias obras atrasadas. Agora, Curitiba era a situação mais grave. A FIFA tinha um plano B, distribuição dos jogos em São Paulo e em outras cidades, mas preferiu esse respaldo político à cidade de Curitiba. E foi uma sucessão, né? Quando o Jerome Valk foi anunciar que Curitiba permanecia, todo mundo já sabia porque o prefeito se antecipou. Já fez o acordo anteriormente. Seleção brasileira, Luiz Felipe Scolari espera até o último momento para convocar Fred do Fluminense. O jogador que se lesionou recentemente está em franca recuperação e de olho no lugar reservado para ele no ataque do time montado por Filipão. Tudo indica que o 9 da seleção desse cara aí seja ele. E por merecimento? Eu sei que o que eu fiz, principalmente quando o Filipão chegou, foi muito bom para mim. Eu passei essa confiança, essa credibilidade para a seleção, para vocês da imprensa também. Mas o que aconteceu nessa Copa das Confederações não vai assegurar a minha vaga para a Copa do Mundo, né? Agora é hora de mostrar serviço. Primeiro no Flu e depois na Seleção. Eu sei que o Filipão confia em mim e o que eu quero fazer, primeiro aqui no meu clube, é passar para minha torcida, para minha família, para vocês que eu estou me dedicando muito, assim, sabe? Eu quero estar bem aqui, eu quero passar essa confiança primeiro para o meu clube e a mesma coisa do clube eu quero levar para a seleção também. Todas as vezes que eu passei por momentos difíceis e pessoas confiaram em mim, valeu a pena para mim. Eu dei a volta por cima, eu fui bem, foi assim na seleção com o próprio Filipão, com o Parreira. E eu tenho certeza que vai ser aqui porque o Renato também e a comissão técnica tem me dado muita moral, tem me dado muita força e eu tenho certeza que vai ser, no final vai dar tudo certo, aqui no Fluminense, na seleção. Liga dos Campeões da Europa, Manchester City perde para o Barcelona na abertura das oitavas de final. O poderoso ataque do Barcelona levou a melhor sobre o poderoso ataque do Manchester City. 2-0, gols de Messi e Daniel Alves. Também hoje o Paris Saint-Germain goleou o Bayer Leverkusen fora de casa por 4-0. Amanhã tem o clássico Arsenal e Bayern de Munique. O técnico do Arsenal, Arsène Wenger, colocou fevereiro como um mês crucial para a temporada dos Gunners.
Amanhã o time londrino enfrenta o Bayern de Munique, atual campeão europeu e responsável pela eliminação do Arsenal nas oitavas de final da última Champions League. Para o treinador, a situação em 2014 é bem diferente de quando as equipes se enfrentaram no ano passado. Acho que estamos numa situação psicológica bem melhor do que no ano passado, quando tínhamos perdido em casa para o Blackburn na Copa da Inglaterra, que foi um grande desapontamento para nós. Desta vez, nós derrotamos o Liverpool e estamos determinados a vencer o jogo de amanhã. O meia Jack Wilshere, que pode reforçar o Arsenal no jogo desta quarta, acredita que é possível derrubar os alemães, que só perderam um dos últimos 34 jogos e vem de uma sequência de 13 vitórias na Bundesliga. Nós conversamos sobre a importância de nos mantermos no jogo. Se for 0-0 em casa, nós ainda temos grande chance de classificação. O gol fora é importante, especialmente nesses jogos grandes. Foi o que aconteceu no ano passado. Nós fomos eliminados no gol fora. E neste ano, nós temos que ser um pouco mais inteligentes e nos mantermos na partida. Do outro lado, o Bayern de Munique fez hoje o último treino antes da viagem para Londres. O grande desfalque dos alemães será a estrela Franck Ribéry, que no início do mês passou por uma cirurgia nos glúteos e ainda está em processo de recuperação. Para piorar, o suíço Shaqiri, que vinha substituindo Ribéry, se lesionou no confronto com o Freiburg no último final de semana e também está fora da partida. Com os desfalques, Pep Guardiola terá que improvisar um substituto no lado esquerdo do ataque. Agora é oficial, Alexandre Pato é do São Paulo. O atacante foi oficialmente apresentado hoje, de uma forma discreta e sem badalação. Este é Alexandre Pato. Acho que dispensa apresentações, né? Mas ultimamente tem precisado sim. Agora ele veste um novo modelito, o tricolor, e fazendo gols. 2, arrebentando no treinamento. Ambos com o passe do novo companheiro Luiz Fabiano. O recém-São Paulino agradece. O Luiz Fabiano aqui agora, que foi por muito tempo ídolo de todos, é um ídolo de todo mundo, então é um super campeão. Posso falar que ele ganhou muitos títulos, fez uma temporada na Europa de muitos títulos e hoje está aqui no São Paulo, foi artilheiro ano passado, então eu acho que na minha posição sempre vai existir a concorrência, mas também aqui eu posso jogar junto com ele, vai depender do professor, quem ele vai escolher para que a gente possa só fazer um melhor para o São Paulo. Pato foi apresentado como novo reforço do São Paulo. Chega rodeado de grandes expectativas que o acompanham desde os tempos de Internacional. Agora com 24 anos de idade, mais maduro e com muita lenha para queimar. Eu tenho muito para dar ainda para o futebol e quero dar muito para o São Paulo. Então eu quero buscar títulos, eu quero chegar aí, quem sabe, ganhar o 4º título mundial de clubes. Então é isso que eu vou fazer. Alexandre Pato quer ser no mínimo diferente aqui no São Paulo. Voltar a ser titular, marcar gols. Até porque no meio do ano tem Copa do Mundo e a vontade de servir a seleção brasileira novamente. Eu vou trabalhar, eu quero ser campeão aqui no São Paulo. Eu quero, todos os jogos que eu disputar, eu quero sair vencedor, quero sair com a vitória. Eu vou trabalhar bastante para que eu alcance as minhas metas, os meus planejamentos, que eu possa chegar aos meus objetivos, que é conseguir títulos aqui no São Paulo e chegar à seleção, sim. Sim seja, Pato bem no São Paulo é bom para o Brasil. Mais uma chance para ele. Valeu, Celso. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Com você, Estela? Em clima tenso, durante manifestação contra o governo, líder da oposição venezuelana se entrega à polícia. E, segundo autoridades do país, foram interceptados e-mails de diplomatas americanos que confirmam as suspeitas de conspiração. O líder oposicionista Leopoldo Lopes participou da manifestação agendada para hoje em Caracas. Em seu discurso, alegou que sua prisão serviria para alertar ao mundo sobre o governo cada vez mais autoritário de Nicolás Maduro. E também pediu aos jovens que continuem a protestar, mas pacificamente, e que não percam a esperança.
Em seguida, Lopes caminhou até um cordão policial e se entregou. Ele é acusado pelo governo de estimular a violência nos protestos e de homicídio. E em coletiva de imprensa, o ministro das Relações Exteriores alegou que e-mails interceptados dos diplomatas americanos confirmam que os Estados Unidos estariam por trás dos fortes protestos da oposição que eclodiram na semana passada e já deixaram 3 mortos. Além disso, pessoas teriam sido enviadas para treinar os estudantes para as manifestações. Ontem, o governo da Venezuela expulsou 3 diplomatas americanos do país. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. Vamos falar da Venezuela. As ruas da capital foram hoje mais uma vez tomadas por manifestantes. Eles não tiveram medo da repetição das violências da semana passada, que mataram 2 estudantes da oposição e um dirigente do chavismo. A agitação começou há pouco mais de 15 dias, depois de abusos sexuais contra uma estudante e a incompetência da política em punir os culpados. As passeatas se espalharam e cresceram. Os estudantes querem agora a cabeça do presidente Nicolás Maduro. A inflação anual está em 56%. Os supermercados não têm 1/4 dos produtos de primeira necessidade. A criminalidade urbana atingiu níveis que, na comparação, deixariam o Brasil parecido com a Dinamarca ou com a Suécia. A oposição na Venezuela sempre entrou em campo dividida, com exceção das 2 últimas eleições presidenciais. Na primeira, Chávez foi reeleito, mas como ele morreu, Maduro se elegeu há 10 meses para o lugar dele. Na última votação, o candidato da oposição unida foi Henrique Capriles. Ele teve mais de 48% dos votos. Mas Capriles não está liderando os estudantes. Quem assumiu esse papel foi o oposicionista Leopoldo Lopes. Para Lopes, a Venezuela está prontinha para repetir o que aconteceu no Egito e que ainda está acontecendo na Ucrânia. Uma espécie de primavera venezuelana que terminaria com a renúncia do herdeiro de Hugo Chávez. Lopes estava com uma ordem de prisão expedida pelo judiciário, que é obediente como um carneirinho nas mãos do governo. Mas aconteceu hoje uma surpresa. Capriles saiu às ruas. Foi para a passeata que Leopoldo Lopes encabeçou para se entregar à Guarda Nacional, segundo um roteiro cumprido sem nenhuma confusão. Os partidários de Maduro também reagiram e saíram às ruas, mas são sobretudo filiados ao Partido Chavista, funcionários públicos e gente do sindicato da estatal petroleira. Maduro afirma que está sendo vítima de uma tentativa de golpe. Até expulsou 3 diplomatas americanos só para não perder o costume. Mas a Venezuela continua dividida ao meio, como se estivesse vivendo o embrião de uma guerra civil. É assim que o mundo gira. Boa noite. Na Ucrânia, a polícia voltou a responder violentamente aos protestos contra o governo. Pelo menos 14 pessoas morreram e outras 150 ficaram feridas. Pela manhã, parlamentares se reuniram para discutir alterações na Constituição do país com o objetivo de diminuir os poderes do presidente. Houve confusão depois que a sessão foi interrompida. Manifestantes iniciaram uma marcha em direção ao parlamento, mas foram interceptados pela tropa de choque. A polícia fez uso de balas de borracha e bombas de gás e receberam em resposta coquetéis Molotov e pedras retiradas do pavimento das ruas. Enquanto as tropas tentavam ganhar espaço nas barricadas, outro grupo atacava a sede do partido do presidente Viktor Yanukovych. O confronto continuou à noite na Praça da Independência, na capital Kiev. Na Itália, confronto com a polícia deixa 4 mortos em protesto. Tropas do governo continuam tentando retirar manifestantes das ruas. Na semana passada, começaram a desmontar o acampamento no centro da capital, Bangkok, e hoje houve embate entre civis e policiais. Mais de 100 pessoas foram presas e 60 ficaram feridas. Um oficial e 3 ativistas foram baleados e morreram. O líder da oposição afirmou que vai continuar pressionando a premier Yingluck Shinawatra até que ela renuncie. Desde novembro, as ruas da capital tailandesa estão tomadas por manifestantes que exigem a formação de um novo governo no país. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. A direção do PT já definiu a missão em São Paulo nas eleições de 2014. Conduzir o partido à vitória inédita no estado e ampliar a votação do eleitorado paulista para a reeleição de Dilma Rousseff.
O nosso convidado é o presidente do Diretório Estadual do PT em São Paulo, Emídio de Souza, petista histórico, que já foi vereador, deputado estadual e prefeito reeleito de Osasco. Muito obrigada por estar conosco. A questão do PT no poder. Aécio Neves disse que a força do PT no poder já passa por um desgaste e já acabou. A presidente Dilma fez uma referência de que críticos da oposição são muito cara de pau de falar uma coisa dessa, porque o tempo acabou, foi para a oposição. Mas a minha indagação é se o poder desgasta a força partidária e é necessário uma tonificação para que ela se mantenha como quando conquistou. Olha, Maria Lídia, não me parece que é isso que acontece no Brasil de hoje. Não parece a mim, não parece ao povo brasileiro, que tem dado repetidas vitórias ao PT, com as duas eleições do presidente Lula, depois com a eleição da presidenta Dilma, com a ampliação das nossas bancadas no Congresso e também com a eleição de prefeitos e governadores no país inteiro. E isso só foi possível porque o PT no governo, os dois governos do presidente Lula e o governo da presidenta Dilma tiveram resultados muito concretos na vida das pessoas. Sabe, são 20 milhões de novos empregos, crescimento econômico acentuado, distribuição de renda, combate à pobreza. Quer dizer, isso fala por si e é por isso que o povo brasileiro apoia tanto o governo da presidenta Dilma. Bom, essa conquista da redução da pobreza no Brasil é inegável e é reconhecida, inclusive internacionalmente. Entretanto, nós sabemos que a sociedade é viva, que o país muda. Existe aquele movimento teleológico, né? E nesse sentido, qual é o desafio do PT agora para sim mostrar que passa por um processo permanente de renovação? Olha, Maria Lídia, eu acho que o desafio do PT é aprofundar as mudanças que já aconteceram nesse período. Nós não podemos nos contentar com o que nós fizemos até agora. O povo brasileiro quer mais e nós temos que ser capazes de dar mais ao povo brasileiro. Mais empregos, mais oportunidades para a nossa juventude, mais democracia, mais inclusão social. Nós vivemos um momento que tem aí uma certa tensão no ar. Essa fase das manifestações de rua, dos protestos, das ameaças em relação à Copa do Mundo, não vai haver Copa. E eu, inclusive, tenho feito entrevistas aqui e há quem entenda que tudo isso é legítimo e tem que ter mesmo, inclusive em relação à Copa do Mundo. No seu entender, o PT corre um risco, o governo federal, e aí, no caso, não apenas a reeleição da presidente, mas também os candidatos nos estados correm o risco, assim, de uma contaminação negativa nas urnas por essas manifestações e eventual violência? Olha, a violência não é tolerável em momento algum, né? Nós entendemos que as manifestações fazem parte da democracia e são bem-vindas qualquer que seja o tema defendido. O que nós não toleramos é violência e o povo brasileiro também não tolera, né? Quanto à contaminação eleitoral, eu não acredito nisso porque o povo, ao votar, o povo, ao escolher seus governantes em qualquer nível, federal, estadual, municipal, escolhe baseado naquilo que ele fez e na sua capacidade de fazer mais, né? Então, eu acho que o histórico que nós já temos de serviços prestados ao Brasil e o que nós podemos fazer é o nosso melhor passaporte para apresentar ao povo brasileiro. Eu vi uma declaração sua, assim, de muita confiança na força eleitoral do PT e dando, né, como justificativa o fator Lula, né, que o PT tem o fator Lula, principalmente agora que Lula não está mais na presidência da República, está livre, leve e solto como um cidadão comum, sem amarras, para poder fazer campanha. Bom, aí Lula será mesmo um grande diferencial, considerando que em eleição passada ele não elegeu todo mundo que pretendeu? O Lula é o maior eleitor do país, ele é uma pessoa muito influente, o povo brasileiro conhece o Lula, sabe da sua imensa capacidade de governo e de liderar o país nos momentos difíceis. E agora, ele, fora da presidência da República, ele mesmo tem dito, disse outro dia no encontro com o ex-ministro Padilha,
disse exatamente isso, falou, se prepara porque eu estou pronto para andar o Estado, para andar outros estados, sem as amarras do cargo de presidente da República, como cidadão comum, com o prestígio que ele tem. O que para nós do PT é um trunfo extraordinário ter um homem como ele à frente de qualquer pleito que a gente vai enfrentar. Bom, para Padilha, então, um padrinho e tanto. Mas Padilha é conhecido do eleitorado paulista? Não, ele conhece São Paulo ou é como lá já no PSDB estão falando e tal, que ele não conhece nem o eleitorado e nem as peculiaridades do estado de São Paulo e as suas necessidades, porque ficou muito tempo fora daqui fazendo outras coisas? Não, Padilha conhece São Paulo muito bem. Primeiro porque foi ministro da articulação política do governo, do presidente Lula, foi da Secretaria de Assuntos Federativos. Nessa condição, ele lidava com prefeitos, vereadores, deputados do país inteiro, inclusive de São Paulo. Com personagens, ele lidava com os problemas de São Paulo, né? Ele foi um dos grandes responsáveis pelo PAC, ele foi o coordenador do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Brasil. E depois, como ministro da Saúde, mais ainda, na implantação do programa Mais Médicos, no SAMU, na farmácia popular. Então, ele é um profundo conhecedor de São Paulo. E mais do que conhecedor, ele é portador de uma energia, que é o que falta a São Paulo hoje, né? Nós temos falado, nós respeitamos o PSDB, mas 20 anos de governo já foi tempo suficiente para enfrentar a violência que não está enfrentada. O transporte, sabe, o problema da mobilidade urbana que é cada dia mais grave. O problema de abastecimento de água, e ele vem fazendo isso, e essa energia pode ser muito útil nessa fase nova que São Paulo precisa viver. Eu tenho uma última questão para um fato que eu acho que é muito intrigante. Com o julgamento do chamado mensalão e a prisão de nomes importantes, lideranças do PT tão importantes que estão lá na Papuda, tem havido uma reação muito forte de outras lideranças do partido, sua inclusive. E tem havido críticas do próprio presidente nacional do PT aos ministros do Supremo Tribunal Federal e ao tipo de julgamento, que foi julgamento político, que não houve isenção, que lá a atitude de vários ministros é uma atitude que ofende, etc. Essas críticas, esse tipo de reação pode atingir a instituição que é que compõe o tripé da democracia. É uma instituição fundamental, o judiciário. Isso pode ser um mal para o país? Maria Lídia, você sabe que todas as instituições e todos nós brasileiros temos que cuidar das nossas instituições. E cada uma no seu papel. O papel do Supremo Tribunal Federal não é fazer política, não é fazer julgamento de olho no que a sociedade vai achar, é de olho no que o direito prega, do que o direito está escrito, do que a Constituição faz. Então, o que nós estamos questionando é a postura de alguns ministros que, de repente, começam a fazer considerações de natureza política, o que não é bom para a democracia. Agradeço muito sua entrevista. Uma boa noite. Boa noite a você e a todos os telespectadores. Estela. Na Rússia, membros da banda Pussy Riot são detidas pela polícia. As jovens ficaram algumas horas na delegacia sob a alegação de roubo, mas foram liberadas. Em entrevista, elas afirmaram que foram detidas sob acusações aleatórias 3 vezes nos 3 dias que estão em Sochi, cidade sede dos Jogos Olímpicos de Inverno, e acusam o governo russo de ser antidemocrata. Em reunião com grandes potências, Irã avisa que não vai se desfazer de suas instalações nucleares. Começou hoje em Viena, na Áustria, a retomada das conversas para definir em até 6 meses um acordo definitivo sobre o programa nuclear iraniano. O vice-ministro de Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, já alegou no primeiro encontro a recusa do país de se desfazer de suas instalações nucleares. Essa é a principal exigência dos integrantes do P5+1, grupo que inclui os membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas, Estados Unidos, Rússia, China, Grã-Bretanha e França, além da Alemanha. Teherã afirmou que não tem interesse em criar armas nucleares, mas as potências querem um acordo oficial. Em novembro aconteceu a primeira rodada de negociações que estabelecia o congelamento de parte do programa nuclear iraniano em troca da redução de sanções econômicas impostas pelo Ocidente.
E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site youtube.com/Jornal da Gazeta. Mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Boa noite. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma excelente noite para você e até lá. Hoje, 10h30 da noite, no Tudo Seu, a chefe Tássia Magalhães traz sua gastronomia sofisticada.